Você já sentiu que está desmoronando, mas ninguém vê? Você segue entregando resultados, segue cumprindo horários, sorrindo para conhecidos, sendo funcional, mas por dentro, algo se rompeu. Algo que você mesmo não sabe nomear. É como se houvesse rachaduras invisíveis se espalhando pela sua alma. Enquanto mais você tenta manter tudo no lugar, mais sente que está prestes a desabar em silêncio. É estranho, porque por fora tudo parece bem, e é justamente isso que assusta. O quanto você aprendeu a sustentar essa aparência de controle enquanto implode devagar. O quanto aprendeu a viver sem viver de verdade. O quanto se acostumou com a ausência de si mesmo. Porque o mundo não quer saber o que você sente. O mundo quer que você funcione, quer que você produza, que você continue sendo previsível, útil, eficiente e, acima de tudo, emocionalmente silencioso. Mas o silêncio grita. Grita nas insônias. Grita no cansaço que não passa. Grita naquele vazio estranho que aparece mesmo quando tudo parece estar certo. Você sente, no corpo, no olhar perdido, no peso que ninguém vê. Você sente, e esse sentimento é real. É o seu inconsciente tentando te acordar da hipnose. Jung chamou isso de colapso da persona. É o momento em que a máscara que você usa para caber no mundo começa a rachar, quando o fingimento vira fardo, quando a alma começa a implorar por verdade, quando o personagem que você criou para sobreviver não serve mais para viver. E a dor que emerge não é fraqueza, é sinal de que algo dentro de você ainda está vivo, ainda está tentando te trazer de volta para casa. Você sente o desconforto porque algo dentro de você sabe que essa vida repetitiva, automática, produtiva, mas sem alma, não é suficiente. Que a rotina virou prisão, que o controle virou repressão, que o seu desejo mais profundo foi enterrado em nome de uma normalidade que adoece. E mesmo sem saber explicar, você sabe, isso não é vida. Isso é só sobrevivência bem disfarçada. Imagine uma casa antiga. Por fora tudo está intacto, as janelas limpas, a pintura em ordem, o jardim podado, mas por dentro o teto já caiu. As paredes estão trincadas, o mofo tomou conta do ar. E ninguém entra, ninguém vê. É assim que muitos homens vivem hoje, com o exterior socialmente aceitável e o interior emocional em ruínas, porque ninguém foi ensinado a entrar, ninguém ensinou você a se ver. Frankl falava sobre a vontade de sentido como força vital da existência. Mas como encontrar sentido no mundo anestesiado pela produtividade, pelos estímulos rápidos, pelos algoritmos que dizem quem você deve ser? O sentido não está nos likes, nem na performance, está no que arde aí dentro, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que ainda esteja sem nome. Você não está quebrado, você está sentindo. E sentir, no mundo que quer te transformar em máquina, é um ato de coragem. O caminho começa aqui, onde a dor finalmente é ouvida, onde a máscara começa a cair, onde a sua verdade, depois de tanto tempo calada, começa a sussurrar. Me reconheça. Você cresceu ouvindo que precisava ser bom, que precisava obedecer, trabalhar, seguir as regras, não incomodar, não errar. E você aprendeu. Aprendeu a calar sua raiva. Aprendeu a sorrir mesmo sem vontade. Aprendeu a seguir ordens sem perguntar o porquê. Só não aprendeu a existir. Porque ninguém te ensinou que seguir todas as regras pode te despedaçar por dentro. Que essa normalidade que todos chamam de vida, às vezes é só uma forma bem estruturada de autoabandono. Você virou aquilo que esperavam e perdeu aquilo que era seu. E agora, tudo parece certo por fora, mas errado por dentro. Você sente isso na pele, no peito, na ausência. A rotina virou um cárcere onde as grades são feitas de expectativa. Você acorda, trabalha, responde, cumpre, dorme. E no meio disso tudo, morre um pouco mais a cada dia. Não porque algo deu errado, mas porque nada mais faz sentido. Porque a sua alma já não cabe nessa sequência automática de obrigações e metas. Você tentou ser controlado, equilibrado, racional. Mas o que chamam de autocontrole muitas vezes é só repressão emocional. Você segurou lágrimas, engoliu frustrações, ignorou alertas internos.
e chamaram isso de maturidade. Mas a verdade é que você vem colecionando dores que não cicatrizam, porque ninguém te deu permissão para senti-las. Jung chamaria isso de neurose adaptativa, um sofrimento silencioso que nasce da tentativa de se encaixar a qualquer custo. Uma dor invisível que se disfarça de estabilidade, uma angústia constante que você tenta ignorar até ela tomar o corpo todo, até ela vazar nos relacionamentos, nas explosões sem motivo, nas noites em que você não sabe por que está triste, mas está. E o mais cruel disso tudo é que muitas vezes ninguém nota, porque você sorri, porque você é bom, porque você sempre está lá para os outros, porque você não falta, não reclama, não impõe. E por isso mesmo, ninguém pergunta se você está aguentando, porque você aprendeu a parecer forte até quando está afundando, e o mundo aplaude quem se afoga em silêncio. Mas dentro de você, algo está gritando, algo quer romper essa normalidade. Algo quer vida, não só funcionamento. E isso que grita não é fraqueza, é você. É sua verdade tentando emergir depois de tanto tempo sufocada. E talvez, só talvez, o fato de você estar ouvindo esse grito seja o sinal de que você ainda está vivo, ainda existe, ainda pode voltar. Você foi treinado para ser funcional, para ser o pilar que sustenta, o motor que não para, o homem que nunca falha. E quanto mais você se aproxima desse ideal, mais se afasta de si. Porque o que te ensinaram a ser não é quem você é só o que esperam de você, é só o que te premiam por representar. A masculinidade que vendem não tem alma. Ela tem metas, ela tem rigidez, ela tem silêncio, ela tem aparência, mas não tem espaço para queda, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para a verdade emocional. E então, você vira o provedor estável e invisível, aquele que está sempre lá, mas que ninguém enxerga, aquele que aguenta tudo, mas que ninguém escuta, aquele que protege todos, mas que ninguém protege. Você aprendeu que sentir é fraqueza, que parar é fracasso, que mostrar dor é inadmissível. Então você esconde e segue, mesmo esvaziado, mesmo exausto, mesmo anestesiado, porque alguém precisa manter tudo em pé, e esse alguém sempre foi você. Só que agora o preço tá alto demais, porque sua humanidade tá ficando pelo caminho. Sua essência tá sendo apagada em nome de uma força que não existe, porque não é força, é fachada. Nietzsche diria que você foi condenado a viver uma ilusão de estabilidade, uma performance disfarçada de identidade. E essa ilusão é cruel, porque ela parece virtude. Parece honra, parece respeito, mas por dentro é vazio. É um eco constante de ausência. É um cansaço de não poder ser, de não poder cair, de não poder gritar. Você virou símbolo, mas perdeu presença. Virou função, mas perdeu o significado. Virou modelo, mas perdeu alma. E agora você sente que está desaparecendo, mesmo estando em todos os lugares. Porque ser homem, nos moldes que ensinaram, é muitas vezes ser útil e nada mais. E isso destrói. Porque um homem que não sente, não vive. Um homem que não chora, não cicatriza. Um homem que não pode falhar, está sempre à beira do colapso. E ninguém vê. Porque a armadura que te deram parece indestrutível. Mas por dentro, ela corta. Por dentro, ela sangra. Talvez o que você chama de força seja só medo de desmontar. Talvez o que o mundo chame de maturidade seja só silêncio engolido demais. E talvez o verdadeiro homem esteja tentando emergir sob todos esses papéis. Um homem real, com dúvidas, com dores, com voz. Um homem inteiro, não funcional. Um homem que, finalmente, decide existir. Há um tipo de silêncio que não é falta de som, mas ausência de impulso. É o silêncio do homem que parou de desejar, que já não sente fome de mundo, nem sede de sentido. O homem que perdeu a pulsão, que perdeu o brilho nos olhos, que perdeu o instinto de buscar e se contentou em sobreviver dentro daquilo que o adestraram para aceitar. Antigamente você sonhava, desejava, imaginava coisas que te incendiavam por dentro. Hoje, tudo parece morno. Você acorda, faz o que tem que fazer,
volta, dorme e repete. Mas o pior não é a repetição, é o apagamento. É olhar para dentro e não encontrar mais aquele fogo que antes movia tudo. A libido virou tédio, a vontade virou apatia. E você começa a se sabotar, sem nem perceber. Não é porque você quer falhar, é porque sua alma não aguenta mais ser ignorada. Ela começa a gritar nos lugares onde você mais tenta manter o controle. Um vício aqui, uma distração ali, um desinteresse repentino por tudo que antes importava. Pequenos colapsos que parecem preguiça, mas são só sintomas de uma pulsão vital reprimida por tempo demais. Jung falaria da sombra do guerreiro domesticado, aquele que nasceu para explorar, para criar, para desafiar os limites do mundo, mas foi enjaulado no escritório, numa rotina, num papel previsível. E quanto mais esse guerreiro é sufocado, mais ele adoece, porque a alma masculina não suporta viver sem propósito. Ela precisa lutar por algo que faça sentido, precisa sentir que está viva em cada escolha, precisa honrar o que pulsa, mesmo que isso desafie o script social. Quando o homem não caça mais nada, ele se volta contra si e começa a se destruir aos poucos. Começa a se calar onde queria rugir, começa a aceitar migalhas onde merecia banquetes, começa a fugir do espelho porque não aguenta mais ver o vazio que o habita. E a dor disso não é visível, não é falada, mas ela existe. Ela molda seus dias, ela sabota suas noites. A desconexão com o instinto é a amputação da alma. E a cura não está em voltar a caçar coisas externas, mas em reaprender a ouvir o chamado interno, aquele que ainda sussurra, mesmo soterrado pelo cansaço. Aquele que diz: você ainda está aqui, ainda há algo por que lutar, ainda há algo que é só seu e que o mundo nunca poderá dar, mas também nunca poderá tirar. É nessa escuta que começa o retorno não ao que esperam de você, mas ao que pulsa em você. Porque a verdade é simples: o homem que ignora seu instinto perde a si mesmo, mas o homem que o reconecta reencontra seu próprio nome. Vivemos num tempo em que te dizem: você pode ser o que quiser. Mas logo depois vêm as regras, as exigências, as métricas, os algoritmos. E o que parecia liberdade vira um novo tipo de prisão, mais sutil, mais silenciosa, mais cruel. Porque agora não basta obedecer. Você tem que parecer feliz, tem que ser desejável, tem que performar autenticidade sem jamais se desconectar do roteiro invisível que dita cada passo. Você já percebeu? Quanto mais possibilidades o mundo oferece, menos direção você sente por dentro. É como se te dessem 1000 caminhos, mas nenhum solo. Como se tudo fosse permitido, mas nada fosse realmente seu. Porque o preço da liberdade moderna é se moldar a uma vitrine constante. É ser visto, curtido, compartilhado, mesmo que esteja ausente de si. A ansiedade nasce aí, no excesso de opções e na ausência de presença. Na liberdade artificial que diz: escolha qualquer coisa, mas nunca te ensina a ouvir sua vontade verdadeira. Você pode mudar de trabalho, de cidade, de aparência, de crença, mas continua não se encontrando, porque continua fugindo de si, porque segue escolhendo com base no medo. Medo de ser ignorado, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. Schopenhauer enxergava isso com lucidez brutal. Para ele, o desejo desenfreado, essa vontade que nunca cessa, é a fonte do sofrimento humano. Queremos demais, precisamos demais, buscamos demais, mas nunca conseguimos repousar. Nunca conseguimos simplesmente ser, porque sempre há algo mais para conquistar, mais para provar, mais para demonstrar. E nesse ciclo, a liberdade vira cobrança, a possibilidade vira angústia, e a vida, que deveria ser expressão do seu ser, vira vitrine para a aprovação dos outros. Você segue sendo livre,
mas apenas no papel, porque por dentro continua preso, preso à necessidade de agradar, preso à obrigação de performar, preso a um ideal de liberdade que no fundo te esvazia. Talvez o verdadeiro cárcere não seja o que te proíbe, mas o que te convence de que tudo é possível, desde que você siga todas as regras não ditas. E talvez a verdadeira liberdade não seja ter 1000 escolhas, mas ter coragem de dizer não àquelas que te afastam de si. Porque no fim, o homem que corre o tempo todo atrás de liberdade pode ser só um homem que ainda não aprendeu a parar, a escutar, a discernir o que é desejo real e o que é só eco do mundo. Há um prazer que não nutre, que não permanece, que não constrói presença, só gera descarga. E você se acostumou com ele, com o estímulo rápido, com o clique imediato, com a recompensa que vem em segundos, mas deixa um vazio que dura dias. Redes sociais, pornografia, notificações, vídeos curtos, pequenas doses de dopamina que não preenchem, só distraem, que não curam, só adiam. Seu cérebro aprendeu a buscar o brilho, o impacto, o excesso, mas esqueceu o silêncio, esqueceu a profundidade, esqueceu a arte de se concentrar em algo até o fim. Você se tornou um caçador de estímulos, mas perdeu a conexão com o que é prazer de verdade, aquele que exige presença, tempo, entrega. Porque o prazer real não é imediato, ele é lento, ele é construído, ele é sentido. Mas o mundo não quer que você sinta, quer que você consuma, quer que você clique, quer que você continue dopado, entretido, alienado da própria alma. E o preço disso é a falência da sua capacidade de se conectar com os outros, com a vida, com você. Você já tentou conversar com alguém por horas sem olhar o celular? Já tentou tocar alguém com os olhos sem precisar de palavras? Já tentou ouvir seu próprio silêncio sem se anestesiar com barulhos externos? Talvez não lembre mais como é, porque a sua atenção foi sequestrada e com ela a sua presença, a sua potência, o seu prazer mais profundo. A metáfora é simples. Você virou fogo de artifício, intenso, colorido, visível, mas vazio. Um espetáculo que encanta por segundos e desaparece no ar. E o pior é que no fundo você sente isso. Você sente que não aguenta mais a superficialidade, que não quer mais prazer de consumo, que não suporta mais esse modo automático de viver. Você deseja conexão, deseja presença, deseja prazer que faça sentido. Mas para isso precisa primeiro reconhecer o quanto está anestesiado, o quanto está ausente, o quanto perdeu de si nessa busca insaciável por estímulo. Porque o vício não está só na substância, está na fuga, na pressa, na negação do que é real. E a única saída é voltar. Voltar para o corpo, para a respiração, para o tempo interno que não se mede em likes, mas em verdade. Porque só ali, na presença plena, o prazer volta a ter alma. E você finalmente volta a sentir. Não como antes, mas como quem nunca mais quer se perder de si. Você está sempre cercado. No trabalho, nas redes, nos grupos de mensagem. Há nomes, vozes, compromissos. Mas há também um silêncio de fundo, mais denso que o barulho. Um silêncio que sussurra. Ninguém realmente te vê. Porque presença não é proximidade. Presença é vínculo. E vínculo exige tempo, escuta, coragem de mergulhar na verdade do outro. E isso hoje virou luxo raro. Você pode ser o amigo que ajuda todos, o colega que nunca falta, o parceiro que sustenta. Pode estar em todos os lugares, em todos os papéis e, mesmo assim, estar invisível. Porque a funcionalidade te fez útil, mas não te fez íntimo. Você virou aquele que resolve, mas não aquele que é sentido. Aquele que todos procuram para consolo, mas que ninguém procura para mergulho. Há uma solidão que não vem do isolamento, vem da ausência de espelho, de nunca se sentir refletido no olhar de alguém, de nunca sentir que alguém realmente deseja saber como você tá de verdade. E isso pesa, isso marca,
Porque o ser humano precisa ser reconhecido, precisa ser acolhido não pela máscara, mas pela essência. E você se acostumou a não esperar isso. Aprendeu a seguir em frente mesmo sem vínculos reais. Aprendeu a ser autossuficiente. Mas, no fundo, há um cansaço que não passa, um vazio que não se explica, uma saudade de algo que talvez você nunca teve, um espaço onde pudesse simplesmente ser, sem precisar se provar. Jung falaria aqui da perda do self, do momento em que, para se adaptar ao coletivo, você se desconecta da sua verdade interna, e o que sobra é ruído, ruído externo, ruído relacional, ruído emocional. Você fala com muitos, mas conversa com ninguém. Está em todos os grupos, mas não pertence a lugar algum. É como gritar em um estádio cheio e perceber que ninguém está ouvindo. E esse grito não precisa ser alto. Ele pode ser um suspiro abafado, um olhar cansado, um gesto contido, mas ele está lá. E enquanto você não reconhece esse grito, ele continua crescendo por dentro, transformando-se em exaustão, em frieza, em desistência silenciosa. A solidão funcional é perigosa, porque ela parece normal, parece maturidade, parece independência. Mas na verdade é só mais uma forma de não ser tocado, de não ser sentido, de não ser visto. E talvez o que você mais deseje hoje não seja a multidão, mas presença, uma só. Que olhe para você e diga: eu te vejo, mesmo quando você tenta desaparecer. Porque aí o silêncio começa a se quebrar e você finalmente começa a voltar. Você sente a dor chegando, às vezes como aperto no peito, às vezes como raiva sem nome, às vezes como um silêncio pesado que toma tudo por dentro. Mas, antes que ela tome forma, você a afasta, pega o celular, faz uma piada, finge que não é com você. Aprendeu a se distrair antes de sentir, a fugir antes de mergulhar, porque encarar o que realmente dói exige uma coragem que ninguém te ensinou a ter. Vivemos numa cultura que não quer verdade emocional, quer agilidade, quer leveza, quer alívio imediato. E assim, você vai acumulando feridas que nunca cicatrizam, só são empurradas para os porões da consciência. Vai vestindo um cinismo elegante, uma ironia silenciosa, uma leveza falsa. Mas, por trás disso, há um homem cansado, um homem que sangra, calado, um homem que, se parasse por um segundo, talvez desabasse inteiro. A infantilização da psique adulta se revela aqui, porque ao invés de maturidade emocional, o que se vê é fuga. Ao invés de enfrentamento, o que se repete é distração. E tudo isso parece normal, parece saudável. Afinal, para que sofrer à toa? Mas a verdade é que enquanto você não olha para a dor, ela continua te moldando. Continua decidindo por você. Continua te arrastando pelos corredores escuros da sua própria alma. E o mais cruel é que essa dor que você tenta esconder é também o seu portal de transformação. Porque ninguém amadurece sem atravessar a noite escura da alma. Ninguém encontra sentido se continua correndo da própria verdade. Ninguém se torna inteiro sem antes reconhecer onde foi quebrado. Jung chamaria isso de chamado à individuação. Um convite para sair do rebanho emocional e entrar em contato com o que é mais seu, com suas sombras, seus desejos ocultos, suas dores enterradas, não para se afundar nelas, mas para integrá-las, para se tornar quem você é e não quem esperam que você finja ser. Mas, para isso, você precisa parar de fugir. Precisa aceitar que vai doer, que vai assustar, que vai ser solitário às vezes, mas que há um sentido ali. Um fio invisível puxando você de volta para si. Porque a dor não é o fim. A dor é o início da sua volta, o início da sua verdade, o início daquilo que pode finalmente te libertar da mentira que te ensinaram a repetir. Existe um ponto em que a dor que você não nomeou começa a escapar, e ela não sai como lágrima contida, sai como julgamento, como irritação com o outro, como desprezo silencioso por quem vive aquilo que você nunca teve coragem de viver. Sai como inveja que você nega, como raiva que você disfarça, como rigidez que você chama de personalidade, mas é só defesa.
Você começa a odiar no outro aquilo que não suporta encarar em si. Começa a se incomodar com liberdades alheias, porque ainda vive preso. Começa a apontar falhas porque não suporta mais o próprio reflexo. E assim, vai projetando suas fraturas no mundo. Vai cuspindo sua sombra em quem cruza seu caminho. Vai transformando o que era dor íntima em ruína coletiva. A sombra que você ignora não desaparece, ela age. Ela sabota seus relacionamentos, suas escolhas, suas palavras. E o mais perigoso, ela mente. Mente dizendo que a culpa é dos outros, que o problema é sempre externo, que você está certo em se afastar, em explodir, em punir quem não te entende. Mas no fundo, você sabe. Sabe que tem algo mais antigo ali, algo que começou antes de qualquer conflito recente, algo seu. Jung escreveu com precisão: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Mas é difícil aceitar isso. É difícil reconhecer que aquela raiva talvez seja um espelho, que aquela repulsa talvez revele uma ausência, que aquela crítica talvez esconda um desejo não vivido. Ignorar a sombra é viver como metade, é se apegar ao que é aceitável, funcional, bonito e deixar o resto apodrecendo no porão da alma. Mas esse porão tem voz. E quanto mais você nega, mais ele grita. E quando grita alto demais, você culpa o mundo. Porque assumir a própria escuridão exige mais coragem do que apontar a escuridão alheia. Mas no fundo você sabe. Sabe que tem algo mais antigo ali. Algo que começou antes de qualquer conflito recente. Algo seu. Jung escreveu com precisão: o homem que enfrenta a própria sombra deixa de ser vítima. Porque ele para de reagir a tudo que lhe falta e começa a escolher com base no que já sabe que carrega. A sombra não é sua inimiga, ela é sua guia. Ela revela onde ainda tem dor, mas também onde ainda tem vida. E quem tem coragem de encontrá-la, começa, finalmente, a existir com inteireza.